continuar a nossa reunião, nosso momento de louvor e adoração. E hoje, especificamente, estou incumbido de conversar com os irmãos a respeito de um tema que está permeando toda a nossa congregação, mas que às vezes nós precisamos relembrar os irmãos e retomar as posições que nós temos tomado como presbitério, não é? E hoje, particularmente, eu vou compartilhar com os irmãos sobre aquele assunto ali, Casa de Paz. Nós pedimos para ter esse cartaz para lembrar, assim como aquele ali, que está vigente ainda. Nós estamos em busca daquilo, não é? Um só propósito, um só coração e uma só mente. Então, eu até queria pedir os irmãos do fundo, aqueles que estão ainda andando e de pé, para poderem sentar e acalmar, porque todo som que nós fazemos, por mais baixinho, somado a todos os sons baixinhos, fica um murmúrio, né? Vamos então nos concentrar, porque para termos um só coração é bom a gente ouvir a mesma coisa, não é verdade? Temos que ouvir a mesma coisa. Muito obrigado, valeu. Olha que gostoso, né? Mas normal, isso é coisas da vida. Queridos, tem duas coisas em particular que eu não queria começar sem ser um texto, né? Mas queria chamar a atenção dos irmãos para aquilo que está no boletim, que eu achei muito importante, eu nem tinha visto, viu, Francisco? Mas tem aqui a nossa missão, visão e valores. E eu queria só que os irmãos, quem está com um boletim ou está com um celular e recebeu do Francisco aí, não é? Tem uma frase que é a nossa missão. Vamos procurar ler. Então, a nossa missão como congregação é assumir diante de Deus a responsabilidade por Jundiaí e cidades circunvizinhas, a fim de resgatar perdidos, promovendo a unidade do corpo de Cristo com nossos dons e ministérios. Então, buscar os perdidos, trazê-los ou levá-los aos pés da cruz, não trazê-los, levá-los aos pés da cruz, conhecer Jesus, é a primeira parte da nossa missão. E a segunda parte, bem facinho, é promover a unidade do corpo de Cristo. Isso significa muitas ações, mas principalmente no nosso coração, reconhecer que todos aqueles que estão buscando ao Senhor nesta cidade, que estão sinceramente buscando a presença de Deus e cumprir o propósito de Deus na terra, são nossos irmãos. Não importa a bandeira que ele levante, não importa a placa que ele tenha na frente lá do seu salão, não importa o seu tipo de liturgia. São nossos irmãos e nós vamos reconhecê-los e nós vamos ajudá-los na medida da necessidade. Nós temos tido muitas experiências. Vários irmãos aqui servindo a várias congregações na cidade, não é? Porque nós somos parte da igreja, do corpo de Cristo aqui da cidade de Jundiaí, amém? E nós devemos reconhecer isso sempre. Mas, apesar de tantas igrejas, nós temos pessoas perdidas, pessoas com grandes necessidades, pessoas com o coração clamando por alguém que os leve a Cristo. E a palavra diz, como ouvirão se não há quem pregue? Então, a nossa missão é buscar essas pessoas, amém? Mas, basicamente, eu gostei de ver aqui, sempre leia essa missão, visão e valores, porque é importante saber que é isso que nós vamos fazer na vida,
daqui por diante, ou já fizemos até aqui e vamos continuar fazendo, não é verdade? Muito bem. Eu queria abrir com os irmãos em Marcos 16. Versículo 14 até o 19. Amém? Todos abriram? Marcos, segundo o evangelho ali, Mateus, Marcos. Diz assim: finalmente apareceu aos 11, estando eles assentados juntamente, e lançou-lhes em rosto a sua incredulidade e dureza de coração, por não haverem crido nos que o tinham visto já ressuscitado. E disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Muito bem. Então, Jesus já tinha ressuscitado e já havia notícia de muitos irmãos, de vários dos apóstolos que tinham visto, e alguns que não tinham visto estavam duvidando. E ele chegou e deu-lhes uma dura, né? Deu uma encostada na parede. Vocês não creram? Por que vocês não creram? Mas eu creio que Jesus falou com tanto amor que eles não ficaram de jeito nenhum chateados, só ficaram muito tocados pela verdade, né? De que Cristo havia ressuscitado. Mas o que eu quero abordar aqui, não é? É que a última coisa que Jesus falou, em 2 evangelhos pelo menos está muito claro que foi a última coisa que Jesus falou: ide por todo o mundo, vão pregar o evangelho. Evidentemente, irmãos, parece que nós, seres humanos, gostamos de nos juntar em muita gente, não é verdade? E nós temos uma tentação de falar que nosso salão vai encher cada vez mais. Nós estamos com o salão cheio, não dá mais, irmãos. Só fazer 2, 3 cultos por dia, talvez, daqui a pouco, né? Por quê? Porque nós queremos ficar junto, porque nós sabemos assim, é psicológico, né? A nossa psique é o seguinte: quanto mais gente numa coisa, mais certa essa coisa é, melhor essa coisa é. É uma coisa da psique humana. E Jesus não tem problema com isso. Só que ele não falou vinde para cá. Ele falou ide vocês para lá, né? Então a ordem é ir. Amém? E tem uma coisa que nós estamos discutindo esses dias, que é o seguinte: toda vez que uma pessoa se converte e senta nesse lugar aqui maravilhoso, e adora junto conosco, e ouve a palavra, nossa, dá uma sensação de conforto, né, irmãos? Eu fui na igreja, eu sou da igreja, o pastor prega bonito, ele evangeliza lá do púlpito, e eu, nossa, que maravilha, que palavra. E nós gostamos disso, é nosso natural, eu adoro também, gosto também, de muita gente junto. Porém, irmãos, Deus, né, Ele tem alguns planos um pouco diferentes do nosso. Ele quer que nós nos espalhemos um pouco. Não precisa ir embora, você pode voltar sempre. Mas, quando aqueles 5.000 se converteram, depois aqueles 3.000 se converteram, já pensou? 8.000 pessoas numa cidade daquela, pequenininha, perto de Jundiaí. Jerusalém era pequena, né? Eu nem sei quantos, cento e poucos mil habitantes, 8.000, era 10% da cidade reunida, convertida, adorando a Deus. Pensou que maravilha? Mas o que aconteceu logo depois?
espalharam-se todos perseguidos, e veio uma santa perseguição, e eles foram evangelizando, e evangelizaram o mundo daquela época. E o Jamê sempre gosta daquele versículo que diz: e aqueles que abalaram o mundo chegaram até nós. Estavam em Roma, do outro lado do continente. Olha que coisa maravilhosa. Então, Deus gosta que muita gente se converta, Ele quer que o mundo se converta inteirinho, mas Ele tem um plano. Vocês vão para o mundo, enquanto vocês vão pregando o Evangelho, vão salvando, vão levando a salvação àqueles que precisam de ouvir a salvação. Então, essa é uma coisa importante, não é? E em Atos 1, de 7 a 9, eu vou pedir para os irmãos abrirem também, rapidinho. Está bem explícito este pensamento. Atos 1, de 7 a 9, e disse-lhes: não vos pertence saber os tempos e as estações que o Pai estabeleceu. Estavam querendo saber quando é que o reino ia ser implantado, não é verdade? Mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. E quando dizia isto, vendo-o eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando-o a seus olhos. Eu sempre lembro quando os meninos nossos eram menores, né? Estavam em casa ainda, mais novos. Nós viajávamos bastante, trabalhávamos com Casados para Sempre, eu e Rosane, e a gente tem sim uma lista de cuidados que eles tinham que tomar, né? Mas o mais importante era o último. Olha, não esqueça tal coisa. Ainda com o carro saindo, não esquece tal coisa, porque era a coisa mais importante. Último recadinho. Esse aqui de Jesus foi o último recadinho, né? Então ele falou: ide por todo o mundo, né? Vocês vão receber a virtude do Espírito e vocês vão ser testemunha em toda a terra. Então, na realidade, o que eu gostaria de deixar nessa manhã com os irmãos, primeira coisa o Senhor nos quer levando a mensagem do Evangelho àqueles que precisam. Amém? Aqueles que estão necessitados. E eu tenho dito o seguinte: apesar de tantas igrejas em cada esquina, nós temos pessoas precisando de ouvir desesperadamente a mensagem do Evangelho, irmãos. Os irmãos creem nisso? Não é o número de igrejas que vai salvar o número, é o número de pessoas que vai procurar aquelas que estão precisando, porque aquelas que estão precisando têm força de se levantar para ir na igreja. Você tem que ir lá buscá-la. Vai no ID de Jesus. E ele disse: recebereis o poder do Espírito. Eu nunca vi, e nem sei ainda qual é a maior alegria, se é daquele que é salvo pela pregação do Evangelho, ou aquele que prega o Evangelho. Porque quando eles foram, e nós vamos ler depois, eles foram e voltaram regozijando, porque eles tinham visto o poder de Deus. Saíram como pessoas incrédulas. Ora, até alguém lembrou, Haroldo lembrou esses dias, Jesus enviou pessoas que não tinham recebido o Espírito Santo ainda. Imagina isso. Aqueles 70 não tinham recebido o Espírito Santo. Rigorosamente falando, eles eram incrédulos. Mas foram, obedeceram e voltaram alegres, felizes, regozijando. Eles só não eram incrédulos porque está escrito que o nome deles estava escrito no livro da vida, né? Já tinham crido. Mas eles tinham um coração bem durinho, né? Porque eles estavam meio assustados com o negócio. Então, a alegria de pregar o Evangelho é uma coisa que nós precisamos todos resgatar de volta. Amém? Eu disse ao irmão esses dias que
Parece que nós temos a pregação do Evangelho como se fosse um dos membros nossos que estão assim ressequidos, estão inutilizados, porque nós aprendemos que sentarmos na igreja, sentarmos aqui é estar na igreja, e que isso é maravilhoso, é bom e é suficiente. E nós desenhamos um tipo de vida cristã que é isto: vou à igreja, relaciono com os irmãos, adoro a Deus, Deus está presente, tem estado, graças a Deus, presente na congregação, não é? Sentimos que o louvor e a adoração tem subido, muita oração, mas parece que o braço nosso, ao longo dos séculos, não é nós aqui não, ao longo dos séculos, a igreja foi transformada, não é? Foi se transformando numa igreja que espera o perdido vir para ouvir o Evangelho. Ao longo dos séculos também, Deus tem levantado homens e mulheres para pregar o Evangelho para o mundo, grandes avivamentos e etc. Mas o fato é que esse lado da igreja, esse lado, essa natureza evangelística de ir, ficou atrofiada, ou atrofiado, não é? E nós precisamos ser curados por Deus dessa atrofia, amém? Eu não estou falando para os irmãos, estou falando de mim também. Não temos o hábito de procurar aqueles que estão necessitados, porque o que nós temos aqui é muito. O mais fraquinho aqui, o menorzinho aqui, o menos sábio aqui, tem muito mais do que o ímpio lá fora. Pensa isso. Aquele que se acham coitadinho, só o pastor sabe as coisas. Coitadinho, você tem muito mais do que qualquer pessoa perdida aí no mundo. Qualquer palavra sua pode salvar um pecador. Amém, irmãos? Então não se sinta excluído. Eu não posso. Talvez vamos precisar ao longo dos próximos anos agora, não é? Ir aprendendo ou reaprendendo a fazer isso, a ter a nossa cura, a nossa desatrofia, a nossa cura nessa área atrofiada da nossa vida, e nós possamos ter as mãos estendidas para o mundo também. Ficarmos firmes nas nossas reuniões, amém? Graças a Deus, estamos felizes com isso, mas também sair, ter coragem, ter ousadia. Nós vamos ler aqui alguns textos e vamos ver como precisa coragem. Deus precisa fazer um milagre na nossa vida. Ele transformou aqueles discípulos medrosos, inseguros e duros de coração, não é? Ou você acha que Jesus falou xingando eles, que eles eram duros de coração? Eu gostaria que Jesus chegasse para mim e falasse: Paulo, você é duro de coração. Só dele falar meu nome, não preciso mais nada. Está feliz já? O amor que deve chegar por aí, só ele falar o nome da gente, não é verdade? Eles se sentiram amados, pode ter certeza. E nós precisamos nos sentir amados com esse chamado de Deus, com esse apelo da palavra de Deus, de que é tempo de ir ao mundo buscar aqueles que estão sem o Senhor e precisam da palavra de Deus, amém? Graças a Deus. Eu estou precisando de água. Tem aqui. Bastante. Muito bem. Queria que os irmãos abrissem Lucas 10. E aqui eu vou passar rapidamente, porque Lucas 10 é o segundo envio. Jesus enviou 2 vezes. E aqui em Lucas 10 parece que era 72. E no primeiro não fala se é 70 ou não, parece. Mas, o versículo 1 diz: e depois disso, designou o Senhor ainda outros 70, e mandou-os adiante da sua face, de 2 em 2,
todas as cidades e lugares onde ele havia de ir. Bom, então ele fez 35 duplas. Irmão, você gosta de ir em dupla, né? E João, você que vai em dupla lá pro... Cadê o João? Né? Vai em dupla lá pro Mato Grosso, né? Tá certo? É isso aí. 2 em 2. É um método de Deus. Jesus não estava sugerindo, Jesus não estava, assim, improvisando uma maneira de fazer aqueles homens fazerem alguma coisa. E não sei o que eu faço com esses caras que não estão fazendo nada, eu acho que eu vou mandar eles. Não, mas precisa ser de dois, talvez 2 em 2, mas talvez 3. Não, vamos ficar em 2. Jesus não estava em dúvida. Ele organizou a tropa. Pegou 70, não é? Aqui no 9, ele diz, convocando os seus 12 discípulos, deu-lhes virtude e tal, e mandou os 12. Agora ele fez 70. Os 70 aqui eram aqueles que estavam juntos, mas na periferia do relacionamento direto com Jesus, mas estavam seguindo Jesus sistematicamente, obviamente, homens e mulheres que estavam juntos ali, não é? Então, ele estava dando uma fórmula, e aqui tem uma coisinha linda nesse versículo. Fala que ele mandou adiante de si, porque aonde eles fossem, ele iria depois. Eles queriam que eles preparassem um ambiente para Jesus chegar. Olha, irmãos, que beleza. Maravilhoso saber que Deus nos dá uma ordem de fazer as coisas, porque aonde nós formos, Ele vai também. Amém, irmãos? Ele não vai mandar a gente deixar sozinho, não. Quando Ele nos envia, Ele está prometendo que Ele vai conosco, vai depois de nós, ou vai chegar lá. Ele quer que nós abramos as portas, porque as maravilhas acontecerão, obviamente, no plano de Deus, porque está escrito. Eu vou usar as palavras de Billy Graham. A Bíblia diz. Amém? E isso é maravilhoso. Versículo 2 diz, não é? E dizia-lhe, grande é em verdade a seara, mas os obreiros são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara, que envie obreiros para a sua seara. Eu já falei aqui sobre a nossa responsabilidade, né? A nossa visão, nossa missão é considerar que essas cidades da região, que são 10 mais Jundiaí, ficam sob nossa responsabilidade. Como eu gostaria que isso entrasse no nosso coração, irmãos. Que não fosse só um jeito de falar, ou um sonho do Paulo, do Abinério, do Francisco, dos pastores. Nós gostaríamos de verdade que essa congregação estivesse sobrecarregada com o peso de 1 milhão de pessoas que vivem nessas 10 cidades mais Jundiaí. 1 milhão de pessoas, irmãos. A seara é grande. A seara é enorme. Não precisa disputar espaço, porque espaço sobra demais. Qualquer lugar que você colocar os seus pés, tem gente precisando de salvação, gente precisando de ser resgatada, gente precisando ser salva, gente precisando receber a paz de Cristo em seus corações. Amém, irmãos? Então, vamos orar para Deus levantar mais e mais obreiros. Vou fazer um parênteses, só para dizer que nós estamos nesse projeto. Não foi esquecido, nós estamos trabalhando, e eu estou falando nós porque eu não estou fazendo, quem está fazendo de fato, a Binéria e Tony, e mais alguns pastores que estão acompanhando, estão treinando pessoas para levantar as casas de paz. É um método? É o método de Lucas 10, de 2 em 2, procurando pessoas da paz, que precisam ouvir a palavra de Deus. E esta congregação precisa aprender, nós precisamos aprender a discernir quem são as pessoas da paz que estão precisando da palavra de Jesus Cristo nesse momento. Irmãos, tem muita pessoa que é da paz, ela quer a paz, ela está sinceramente angustiada. Tem pessoa que fala que é ateia.
Mas ela é ateia no Deus que apresentaram para ela. Um Deus que não faz nada. Porque se ela conhecer o Deus que faz, que transforma, que dá paz, que dá vida, ela vai se converter, claro, obviamente, porque tem muito ateu que é mais sincero que muito fiel. Ele está sinceramente esperando ouvir do Deus verdadeiro. Nós temos muitas pessoas de muitas situações, não é? Precisando ouvir a verdade. Vamos lá. Versículo 3. Ide, eis que vos mando como cordeiros para o meio de lobos. Jesus não aliviou. Ele não falou que era fácil. E eu entendo nestes versículos que a gente lê aqui, principalmente neste versículo, que nós desatrofiarmos o nosso lado do evangelismo e do anúncio das boas novas, que nós perdemos o hábito, perdemos a força, perdemos a fé às vezes, é ter atitude corajosa. E nós precisamos receber de Deus aquele espírito de guerreiro armado com as armas espirituais lá de Efésios. Amém? Capacete, espada, escudo, calçados, o cinturão. Nós precisamos ter coragem, nós precisamos receber do céu a coragem, a atitude daqueles que sabem que vão para o meio de lobos, mas que sabem também que são pessoas que enfrentam o desconhecido, enfrentam a oposição e enfrentam tudo o que precisar para levar e resgatar pessoas. Amém? Então, essa ordem de Jesus não é moleza, não. É para gente corajosa, mas se você está aqui e recebeu a graça e aceitou a palavra, você já é muito corajoso e corajosa. Porque você entregar sua vida ao Senhor e seguir o Senhor de verdade exige atitude, amém? É muito mais fácil ficar em casa. Imagina os irmãos, só para não deixar de citar. Eu estava lá me preparando para vir, chegou meu neto, me abraçou e ficou abraçadinho um tempão. Falei, ai, que vontade de ficar aqui. Só coragem de falar, agora você vai lá com seu pai, com sua mãe, que eu estou indo com um compromisso. Isso é o mínimo, né? Fora gente que está doente, pessoa com dificuldade, saiu de casa com dor de cabeça, saiu de casa com limitações sérias no seu corpo, problemas financeiros, preocupação com filhos. Muita gente está aqui com tudo isso, preocupações graves com dinheiro, etc. Está aqui, precisa coragem para fazer isso. Porque o desânimo quer nos parar. Agora, se nós chegamos aqui, nós podemos ir além. Amém? Se nós chegamos aqui, nós podemos ir além. Nós somos o povo de Deus que tem uma atitude de coragem, de guerreiros armados por Ele. Amém? Amém mesmo? É uma coisa séria. Porque Jesus não brincou sobre isso. Falou, estou te mandando vocês como cordeiros para o meio de lobos. E nós vamos nos levantar como cordeiros. E se sofrermos como cordeiro, glória a Deus. Mais glória ainda. Mas a nossa palavra de mansidão de cordeiros, a nossa palavra de paz dos cordeiros, vai atingir muitas pessoas que estão em agitação, que estão em angústia, e eles vão receber a graça do Senhor Jesus, através de palavras mansas, palavras de paz, porque é isso que nós queremos. Nós queremos aprender a levar a paz do nosso Senhor Jesus Cristo a cada casa. Amém, queridos? Essa é a nossa missão. E aí, versículo 4, né? Ele vem e diz, não os leveis bolsa, nem alforge, nem alparcas, a ninguém saudeis pelo caminho. Opa! Em qualquer casa onde entrardes, dizei primeiro, paz seja nessa casa. Então, primeira coisa, nós não precisamos nos preocupar com muitos aparatos, muitos recursos.
Ah, eu vou na casa, não tem nenhum músico para tocar lá comigo. Não tem importância. Eu vou naquela casa, mas eu não estou em condições psicológicas hoje de falar do Senhor. Mas vai assim mesmo, porque a ordem do Senhor é ir. Ele se incumbe de suprir aquilo que falta. Irmãos, Deus vai nos suprir daquilo que falta. Porque nós não precisamos de aparatos humanos para anunciar a paz. Só precisa um coração grato, um coração convencido e amando o mundo como Ele amou. Amém? De tal maneira, eu gosto muito, né? Amando o mundo de tal maneira que deixou sua casa, deixou lá necessidades, saiu de casa com problemas, saiu de casa com preocupações, deixou tudo lá, sem nenhum alforje, sem nenhuma carga extra, e foi lá levar a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Isso é fé, porque os fatos nem sempre confirmam a fé. O fato vem depois da fé, tá bom? Então, se Ele falou que vai nos seguir, eu vou lá onde vocês forem, é a promessa desse texto aqui. Vocês vão e eu vou atrás. Vocês vão que eu chego. Vocês só estão preparando o caminho para acontecer maravilhas. Teve um irmão que contou uma experiência que contaram essa semana na reunião do presbitério lá, que ele faz esse Casas de Paz, né? Método dele. Muitas, faz 1.800 casas de paz, 1.500, 1.200, né? Depois ele fica com um problema para consolidar os novos convertidos, que são 600, 700, 800. Então aí a igreja precisa parar só para consolidar os convertidos, né? E um menino chegou, garoto, novinho, com outro amigo, falou: pastor, eu vou fazer casa de paz com esse meu amigo aqui. 12 anos. Foi no filme que ele falou, né? Aquele filminho, né? Vou fazer casa de paz com esse meu amigo aqui. Falou: mas ele já não é convertido? Mas o pai dele não é. E ele foi fazer casa de paz. E o pai desse menino era cego. E ele, obedecendo a palavra, ele pregou o evangelho e orou pelo homem. E aí ele contou para o pastor que na hora não aconteceu nada, mas o Senhor seguiu ele. E no outro dia o homem acordou curado, pulando de alegria. Irmãos, eu não sei quantas curas a gente quer ver, mas eu acho que vai ter mais cura quando nós obedecermos o ide, do que enquanto estivermos orando pelo vinde. Porque a obediência ao enunciado, o enunciado é aquilo que estabelece as regras de uma ação. O enunciado é ide por todo o mundo, e não vinde todo mundo aqui. Nós precisamos crer que tem uma chave, e a qualquer momento essa chave vai virar, e nós indo, vamos experimentar coisas que nunca vimos. Porque o enunciado da questão com o Senhor é ide por todo o mundo. E o nosso mundo são 10 cidades em volta de Jundiaí. E eu peço, irmãos, orem por isso. Ao olhar aquele cartaz ali, orem para que nós sejamos tomados por um amor por esta região. Você não precisa ir ainda, se você não tem força. Mas ore para que o Senhor nos tome de amor por essa região e nós sejamos responsáveis. Nós recebemos o encargo por esta região e nós vamos dar conta na frente do Senhor. E vamos, porque esse é o nosso ide. Amém, irmãos? Essa é a minha percepção daquilo que Deus quer. E aí vem o versículo 6, que fala a chave, né? Versículo 5, acho que não lembro. Em qualquer casa onde entrardes, dizei primeiro, paz seja nesta casa. São regras minúsculas, mas parece que o Senhor quer que nós entremos numa casa e falemos isso. Paz seja nessa casa.
A paz de Cristo que está em nosso coração seja transmitida àqueles que estão ali, que não têm paz. E essa paz é tão substancial, é tão verdadeira, que parece que ela vai dar uma volta por aqueles que estão na casa, e se ela não encontrar um filho da paz, ela volta para nós. Olha que coisa maravilhosa. A paz não é um sentimento, a paz é um objeto, é algo palpável que vai voltar para você, e você vai sentir. Não tem ninguém da paz. Acabou a conversa. O que Deus quer nos ensinar é encontrar uma pessoa da paz. Quer ver os 6? E se ali houver algum filho da paz, repousará sobre ele a vossa paz. Olha que coisa maravilhosa. Irmãos, outra parte da nossa oração é para que nós aprendamos a discernir aqueles que são os filhos da paz. Tem muita gente que é da paz, precisa da paz, quer a paz. E a hora que ela encontrar com a sua paz, ela vai querer o que você tem. Sabe, não é a sua eloquência, não é a sua sabedoria, não é a sua escolaridade. Irmãos, Deus não precisa de nada daquilo que é nosso, da nossa carne. Ele só precisa daquilo que Ele pôs no nosso coração. De graça. E aí você vai chegar e a pessoa vai identificar-se com você por aquela paz que o Senhor Jesus Cristo colocou no seu coração. Você imagina isso? A paz vai repousar sobre ele. Palavra de Deus, eu não estou inventando nada aqui. E aí, versículos 7 e 8. E ficai na mesma casa, comendo e bebendo, do que eles tiverem, pois digno é o obreiro do seu salário. Não andeis de casa em casa, em qualquer cidade em que entrardes e vos receberem, comei do que vos for oferecido. Aqui era um contexto um pouco diferente, do nosso, mas o que eu depreendo disso para nós? A primeira coisa, não seja religioso, querendo impor uma doutrina. Não chegue falando, você precisa decorar versículos, você precisa fazer isso, você precisa fazer aquilo. Irmãos, nós precisamos descer da nossa plataforma de pregadores e nos tornarmos amigos das pessoas, comer com elas. Se convidar você para um churrasco, vai. Vai mesmo. Viu? E eu vou falar uma coisa mais escandalosa. Se alguém beber muito e ficar bêbado, não tem problema nenhum, continua lá. Porque nós somos assim, o cara está bêbado, eu não posso ficar perto, tem que ficar longe do mundo. Não, fica lá, ele não vai deixar você bêbado só com o bafo dele. Fica tranquilo. Fica tranquila, come junto. E se você for fazer uma casa de paz, reunir, leva um bolinho, leva uma coisa lá, senta, come junto. Viu? Seja generoso e generosa também. Comer junto é uma coisa maravilhosa. Deus sabe desse negócio de comer junto, a importância que tem. Não é verdade, Edna? Comer junto é maravilhoso. Os pastores dessa igreja estão ficando mal acostumados. Eles comem junto sempre. Nem que for aquele biscoito que faz barulho e atrapalha a reunião. Mas come. A verdade, queridos, é que Deus quer que nós criemos vínculos. Sabe que tem muita pessoa que nunca foi alcançada por um laço de amizade genuína. Você sabia isso? Ele só tem amizade no trabalho, onde ele luta para manter a posição dele. Ele está na rua, ele luta para achar o lugar no trânsito, que ele leva xingo toda hora. Em casa é aquela confusão, a família está perdida e a pessoa com fome de paz. E talvez a sua amizade vai transmitir mais a paz de Jesus Cristo para ela do que a sua pregação religiosa. Vai ter a hora da pregação. Vai ter a hora do ensino. Para isso que tem o treinamento aí, Abner? Vai ter a hora. E vai ser rapidinho.
Nós não precisamos ficar 2 horas tentando transmitir a paz. Se você tem a paz, em 5 minutos a sua paz chega nele. Ele já percebeu que tem um outro mundo dentro de você. Ele vai começar a querer isso. E se tiver algum enfermo na casa, ore pelo enfermo. Ore. O enfermo está no hospital. Vai no hospital lá com a pessoa, ora pelo enfermo. Tem necessidade financeira? Ora. Quanto é que precisa por mês, irmão? 5 mil. Vamos orar para Deus dar 5 mil por mês para você. Vamos orar. Está precisando de uma casa, porque foi problema de não estar mais podendo morar nessa. Está precisando comprar, está começando a ficar difícil. Ora pela casa, pede a Deus a casa junto com Ele. Você não tem fé para isso? Eu não tenho, né? Pelo jeito não, né? Não ouvi nem um amém. Né, Rui? Lembra que nós reuníamos para orar pela casa? Cadê o Rui? Eu ouvi o Rui aí agora há pouco. Cadê o Rui? Tá aí. Lembra, Rui? Oramos pela casa. O Rui entrou na casa sem ter comprado a casa, construiu uma oficina lá. Falei, Rui, você está ficando doido? Ele falou, não, Deus já me mostrou que é essa casa mesmo. Nós tínhamos orado e eu fiquei sem fé e ele ficou com fé. Ele entrou na casa, construiu a oficina sem ter desembrulhado os documentos no cartório. E Deus deu a casa, está lá até hoje, né, Rui? Maravilha. Irmãos, eu conversando com o irmão ontem, eu falei o seguinte, eu tenho uma fé enorme para o básico. Sabe, as pessoas às vezes precisam do básico. Às vezes está com medo que falta alimento. Às vezes tem medo que está faltando dinheiro para o básico, do básico. O que foi que Jesus falou? Olha os passarinhos, olha os lírios. Eles não trabalham, eu cuido deles. Você acha que eu não vou dar para você o básico? Ora pedindo objetivamente o básico. Viu, irmãs? As irmãs que oram pelo básico, mexem com o coração de Deus, viu? Eu tenho uma coisa com esse negócio de irmã orar pelo básico, que é uma fé mesmo, viu? Tem irmã que ora e Deus ouve, viu? A coisa não é mole, não. E eu vi irmãs orando porque precisava de uma casa. Precisa de uma casa desse jeito, daquele outro jeito. E Deus dá aquele negócio assim já, assim, de grátis, né? Coisa boa. Surge do nada, uma coisa da onde a gente nem percebe. Então, se você está na casa de uma pessoa, ela tem necessidade. Qual é a necessidade? Vamos orar por aquela necessidade específica. Não fica genérico. Ora pelo que tiver de necessidade na casa. Porque isso traz paz. Isso traz paz. Quando alguém se dirige a Deus sobre uma necessidade na frente da pessoa que não tem experiência sobre isso, ela vai ficar impressionada e vai ser alcançada por essa oração. E o coração dela vai começar a se mover em fé. Nós vamos dar partida nessa fé que está no coração daqueles que são os filhos da paz, né? Então, que é o versículo 9, né? Já pulei, até nem li o versículo. E curai os enfermos que nela houver, e dizei-lhes, é chegado a vós o reino de Deus. E agora aqui eu vou fazer só uma pausazinha, porque esse é o ponto. Quando na nossa missão está escrito que nós vamos promover a unidade do corpo de Cristo, nós estamos dizendo que nós não vamos levantar a nossa bandeira da 1C. Estou aqui em nome da 1C. Não, nós estamos lá em nome de Jesus. Nós vamos falar do Senhor Jesus, daquilo que Ele fez, da sua primeira vinda, do que significou a primeira vinda e a sua volta. É isso que nós vamos falar. Pregar o reino de Deus significa isso. Levar a pessoa aos pés de Cristo, com a visão do que Ele fez na primeira vinda e o que Ele vai fazer daqui a pouquinho. E levar a pessoa a crer nisso, isso é o evangelho do reino. Onde ela vai reunir, se vai reunir conosco, se não vai reunir conosco, isso é um outro problema. Nós precisamos levar a pessoa ao Senhor, porque o Senhor tem planos para aquela pessoa. Amém? Então isso é muito importante. Nós vamos pregar o evangelho do reino. A primeira vinda, a segunda vinda e aquilo que Ele quer fazer nesse meio tempo. Amém? Não é difícil, irmãos? É simples, né?
E vai chegar um momento, no versículo 10, né? Que pode acontecer que nós sejamos rejeitados. Mas em qualquer cidade que entrardes e vos não receberem, saindo por suas ruas, dizei, até o pó da vossa cidade se nos pegou, sacudimos sobre vós. Era um costume, eu não vou fazer isso lá, né? Ficar gritando na praça, isso aí. Mas não vamos ser rejeitados nesse sentido. Mas se formos, vamos ficar tranquilos. É comum, né? É comum você entrar num lugar e ser rejeitado, não é? Vai ter lugar que você vai entrar numa casa, você entrou e tem oposição. Exatamente. Nós temos essa possibilidade. Porque se rejeitaram o Senhor, se pessoas quiseram matar Jesus, como hoje em dia não vai ter pessoas que não vai receber quem vai levar a mensagem do Cristo crucificado e ressurreto. Não é verdade? Pode ser que você seja rejeitado. Mas fica feliz do mesmo jeito. Sai feliz do mesmo jeito, no sentido que a sua paz continua com você. Amém, irmãos? Muito bem. E por fim, versículo 17. Fala, e voltaram 70 com alegria, dizendo, Senhor, pelo teu nome, até os demônios se nos sujeitam. Eles voltaram alegres. Vamos dizer assim, eram pessoas do segundo escalão, né? Porque o primeiro escalão eram os apóstolos, 12, né? Eram pessoas do segundo escalão. Pessoas que a gente não sabe que tipo de pessoas eram. Eles foram, obedeceram ao Senhor e voltaram se regozijando. Até os demônios nos obedeceram. Em outros textos fala que os enfermos eram curados, né? E aí Jesus fala que viu Satanás caindo como raio, tal, e eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões, tal, mas não vos alegreis, porque se vos sujeito os espíritos, alegrai-vos antes por estarem os vossos nomes escritos no céu. Essa é a nossa âncora, irmãos. Nosso nome está escrito no céu. Essa é a nossa âncora. Rejeitados ou aceitos, né? Escorraçados ou bem-vindos, o nosso nome continua escrito no céu. E nós temos poder. Nós precisamos desatrofiar este braço nosso, que está atrofiado, para evangelizarmos as pessoas, conversarmos com elas, transmitirmos a paz de Cristo que está no nosso coração e depois ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Isso é uma outra etapa que nós vamos conversar numa outra ocasião. Amém, irmãos? Você fica com mais fé de receber de Deus uma unção graciosa de paz para levar aos perdidos, amém? Fica com fé, que Deus vai nos batizar com essa fé. Eu creio que nós vamos, buscando a Deus, receber esta graça de sermos pessoas abertas para aqueles que querem a paz. E a nossa paz vai começar a sair para eles, e a palavra fala que são como rios de água viva. Aleluia! Amém. Eu queria saber se nós vamos falar alguma coisa da prática, ou vocês acham que está suficiente? Ah, tá. Bom, então eu vou falar só rapidinho sobre isso. 11h30 já. Francisco, estou terminando. Está tranquilo. Tony, eu estou perguntando, ele disse não. Não, eu não tenho mais nada, você gostaria de falar? Eu gostaria. Então, Tony tem. Se ele não completar a minha palavra, fica totalmente incompleta. Está completa. Fica aí. É bom para mim ficar perto de você. Você vê como que eu sou baixinho. Não, é porque eu fico mais ungido. Lindo ele, né? Chegou a hora da gente enviar os irmãos. É isso que a gente precisa fazer agora. E eu quero ler só mais um versículo de Lucas 10. É quando os discípulos voltam e eles ficam maravilhados. Senhor,
Em teu nome, até os demônios se submetem a nós. Ficam alegres. Uma alegria produzida pelo efeito da obediência deles em ir fazer aquilo que Jesus mandou.